Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo nós vamos fazer uma análise deste Pontiac Grand Prix SJ 1428 de 1969, feito na escala 1:18 pela Ertl, na coleção Elite. Fique comigo até o final desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário, se inscrever no canal caso não seja ainda inscrito e clicar no sino para as novidades. É isso aí então, vamos tirar esse carro da caixa e ver os seus detalhes com mais cuidado. É isso aí então, vamos lá. Pontiac Grand Prix para 1969 encolheu em relação a 68. 68 tinha a mesma carroceria do Impala, praticamente, que era também compartilhada com outros modelos de outras divisões da General Motors, assim como era o caso da Oldsmobile e da Buick. Só que em 1969 ele encolheu aproximadamente 10 centímetros. Se tornou um carro pouco menor do que era para 68, embora ainda fosse, como é possível ver nessa miniatura, carro de capô realmente muito longo. Pontiac Grand Prix era daquele segmento chamado de Personal Luxury. Luxo pessoal, era um carro de duas portas, então normalmente era para pessoas um pouco mais jovens, que não necessariamente tinham uma família, ou se tinham família, muitas vezes com filhos menores, mas não era aquele tipo de carro de quem estava procurando um sedã, pacato, nada do tipo, mas sim de quem queria um carro confortável, que tivesse um certo luxo, um certo requinte e também bastante desempenho, já que ele contava com um motor 428 de 390 HP. Este carro é exemplo do Pontiac GTO da Judge, ou mesmo o Firebird, o Buick GSX em 1970 e outros carros contemporâneos. Tinha aquele tacômetro de capô, que era aquele cucurutozinho com um contagiros instalado naquele capô enorme dele, e algumas características dessas linhas bastante retas e bastante chamativas e agressivas também, que eram típicas desse modelo. Essa carroceria era praticamente única da Pontiac, não existia outro carro da General Motors que tivesse esse mesmo estilo. E para 1970, o carro não mudou praticamente nada. Se você olhar um 69 e um 70 na rua, a menos que você seja muito observador, você não consegue distinguir um do outro. O que tem de diferente do 1969 para o 1970? Basicamente a malha da grade, que em 69 tinha elementos horizontais e em 70 elementos verticais. Na traseira, os gomos da lanterna são um pouquinho diferentes, embora para-choque seja a mesma coisa. Alguns logotipos, em 69 havia um logotipo Grand Prix no paralama dianteiro na parte de baixo, em 70 ele passou a ter umas falsas guelras feitas com frisos cromados pequenos naquele local. As falsas guelras que existiam na coluna C para 1969, em 70 foram suprimidas e o logotipo foi para lá. Então foi basicamente uma troca. Um outro detalhe interessante deste carro, não só desse Pontiac, mas também de alguns modelos da Buick na época, era uma maçaneta de um desenho exclusivo. Ela tinha essa linha reta, que pode ser observado também nessa miniatura, e em vez dela levantar, ela era uma espécie de uma alavanca que você puxava para fora, ela ficava embutida dentro de uma moldura retangular na maçaneta. É um detalhe bem interessante desse carro. Esse carro marcou época, o Pontiac Grand Prix foi um carro bem interessante da Pontiac, ele surgiu na década de 60, um modelo bastante famoso também para quem é colecionador de miniaturas, é aquele modelo de 1964, feito pela Matchbox, que hoje, dependendo da variação dele, está custando uma fortuna. Foi lançado também pela Auto World e agora relançado pela Matchbox naquela coleção Moving Parts com portas que abrem, assim como era a miniatura antiga da década de 60. Esse Pontiac Grand Prix de 64 meio que inaugurou na divisão Pontiac, nos anos 60, aquela linha de faróis verticais, o estilo dos que eram usados no Galaxy, que nós viemos a conhecer aqui em 1967. E é um carro, inclusive, que tem linhas muito parecidas com as do Galaxy e muito parecidas também com as do Pontiac GTO de 1965. Vale a pena realmente conhecer esse carro. Fazendo pesquisas no YouTube, principalmente de revendedores de carros clássicos e muscle cars, é possível encontrar muitos modelos desses carros hoje em condições impecáveis à venda nos Estados Unidos. Aqui à frente do Pontiac Grand Prix de 1969, ele foi redesenhado completamente e passou a ser pouco menor do que era em 68, apesar de ainda ser um carro grande, mas com uma cara de um carro um pouco mais esportivo, esporte de luxo pessoal. Era daquela categoria de carros pessoais, um carro de duas portas, com desempenho e ao mesmo tempo um toque de luxo.
Esse carro tem um motor 428, um motor de 390 HP, um motor bastante potente. O detalhe desse motor está muito rico nessa miniatura. O detalhamento desse modelo da Ertl está feito com bastante qualidade. Essa grade foi feita de uma forma que a malha ficou muito parecida com de uma grade verdadeira, embora não seja uma grade propriamente dita, mas ela está muito representada aqui por esses elementos horizontais. O para-choque desse carro tem uma qualidade muito boa de cromados, tem os cromados muito bem feitos, bem reproduzidos. O capô do carro também aqui está um pouquinho liso, provavelmente ele teria uns reforços internos aqui, mas as dobradiças melhoraram bastante com relação aos outros modelos da Ertl. Esse modelo é o modelo Elite, é mais sofisticado, é um pouco mais rico de detalhes do que os outros modelos da Ertl. Infelizmente, esse carro tem alguns detalhes que não estão reproduzindo fielmente do carro original. São coisas simples, não chegam a prejudicar a qualidade da miniatura nem a beleza dela, mas é interessante a gente saber que existem esses detalhes até mesmo para uma eventual customização, um detalhamento, alguma coisa assim que se queira fazer no modelo. Os faróis têm um realismo bom, as suas molduras quadradas, isso era bem característico desse modelo de 1969. Essas setas dianteiras também têm os encaixes ali atrás que estão bem feitos, no geral tem um realismo bom, essa frente toda está um detalhamento de boa qualidade e os materiais têm boa qualidade, os cromados também não têm rebarbas, não tem nenhum tipo de desgaste, considerando inclusive que é uma miniatura que já tem um certo tempo, não só no acervo, mas também de fabricação. O capô tem uma abertura com aspecto bem correto e o logotipo Pontiac aqui bem no centro dessa protuberância que tem no capô desse modelo. O cofre do motor desse carro está muito bem feito. Motor 428 de 390 HP, feito na cor azul, que era a cor usada dos motores da Pontiac, com as tampas de válvula cromadas e uma série de detalhes aqui do motor, como a panela do filtro de ar, feita com um realismo muito bom, com o cromado, o ar-condicionado, as mangueiras, a coifa do radiador, da ventoinha, reservatório, servo-freio, parede de corta-fogo com mais alguns detalhes e mais alguns componentes aqui do motor, que no geral foram feitos com um certo capricho nesse modelo da Ertl, que é um modelo mais antigo, mas como é da linha Elite, é uma linha mais caprichada do que a linha básica da Ertl. O desenho do capô está muito bem feito, capô inclusive bem detalhado, essa frente bem característica do que seriam os carros dos anos 70, né? Tem bem cara de carro dos anos 70, aliás, lembra um pouquinho até a frente dos nossos Galaxies, a partir de 1976, que passaram a ter os faróis horizontais, as setas no canto, o para-choque com um desenho muito parecido com esse, a grade mesmo que era totalmente diferente e não fazia parte do para-choque. O capô com essa protuberância também é parecido com os capôs dos nossos Galaxies a partir de 73. Então, essa linha de 69 do Pontiac introduziu de uma certa forma e que viria a ser a linha dos carros americanos dos anos 70. O interior desse carro também cara de interior de carro dos anos 70. Esse modelo de 69 faz uma introdução do que seriam os carros americanos dos anos 70. O volante do Pontiac está uma textura muito boa, com aquele desenho em formato de T, como era muito comum nos modelos da Pontiac. Os pedais feitos em peças separadas, com acelerador e freio. Esse carro é automático e ele tem mais para o canto aqui o freio de estacionamento que era acionado por pedal, a exemplo do que acontecia nos carros americanos da época. A soleira cromada, muito bem feita, inclusive que esconde a aba que tem para parafusar o carro à base, e o cinto de segurança aqui no banco, que é um detalhe bastante agradável dessa miniatura. A única coisa que poderia melhorar aqui seria a Ertl fizesse a dobradiça embutida, como acontece nos carros um pouco mais caros. Mas como esse é um modelo antigo, isso é um detalhe bastante perdoável, acho que fica bem bacana. Um detalhe que, segundo uma das pessoas que comentou no meu canal, estaria errado, a trava do banco estaria na posição errada aqui, no encosto do banco dianteiro. Faz muito tempo que eu fiz um vídeo de um Pontiac desses feito na cor vermelha, aqui no canal também, e a pessoa reclamou desse detalhe, falou que esse detalhe estava errado, e ele disse o seguinte: eu tive um carro desses e a trava do banco dianteiro, do encosto do banco dianteiro, não é desse jeito, mas é de um outro jeito. Então foi um dos detalhes que foi comentado que estaria incorreto. Aqui seria questão de fazer uma pesquisa e ver isso, se for o caso, reproduzir essa trava sem grandes problemas para o carro ter uma aparência mais autêntica. O modelo é muito bem feito,
O acabamento dele é muito bom, o estofamento tem acabamento de estofamento mesmo, o interior no geral, está todo muito caprichado, é de uma qualidade muito boa mesmo da Ertl. Falta aqui o cromado desse friso inferior da porta, isso não foi feito no carro, inclusive nos outros Pontiacs Grand Prix que eu já mostrei aqui no canal. Isso dá para fazer com aquela caneta de tinta cromada. Eu pretendo até tirar um dia para fazer esses detalhes faltantes nos carros para poder deixá-los mais realistas o possível, mas fazer também com bastante cuidado. E esse cromado aqui de cima foi feito numa textura de cromado mesmo, então o acabamento dele ficou excelente. Pontiac tinha essas guelras aqui no teto, o teto dele de vinil tem uma textura bem correta, inclusive com um friso cromado em volta, então isso dava um detalhe bem bonito, bem atraente para a miniatura. Fechando a porta, aquele friso cromado que eu falei que não foi feito, né? Uma coisa muito fácil de se fazer. Não sei porque a Ertl não fez nesse modelo, acho que deveria ter cuidado desse detalhe. Maçaneta, que é uma peça à parte. Fechadura aqui que é feita com um decalque, chega a ser estampada. A qualidade da pintura é muito boa, essa pintura é bem lisa, não tem nenhum tipo de detalhe, nenhum tipo de problema. O fechamento e o alinhamento dessa porta são simplesmente perfeitos. De outro ângulo, a qualidade do painel, do interior do carro, que dá para perceber que é tudo muito bem feito. Detalhe do painel que não tem nenhuma rebarba, os acabamentos com imitação de madeira, os carpetes que são muito bem imitados pelo plástico, os tapetes de borracha no chão, as texturas são tão bem feitas que é um produto de uma qualidade muito boa, de um acabamento muito bem feito. Apesar de não ter os parassóis, tem uma forração de teto com uma luz de cortesia no carro. O acabamento ficou com uma cara muito refinada nesse modelo. Apesar de não ser exatamente uma forração de teto, a exemplo do que acontece nos Highway 61, o acabamento dele é muito bom mesmo. O alinhamento da porta é muito bom. Só tem uma pequena marquinha aqui que é a única que tem no carro, mas fora isso, mais nada. Na traseira do carro, um acabamento excelente, cromados muito bons, para-choque muito bem feito, lanterna muito bem feita, a tampa do porta-malas com bom realismo, boas dobradiças, porta-malas que abre, que é um detalhe interessante. Todos os detalhes foram bem caprichados nesse carro. Saídas duplas de escape, com bom realismo também, com a pintura correta. Porta-malas tem uma qualidade muito boa de detalhes, muito bem feito. O step no canto esquerdo, na posição vertical, o macaco. Aqui no canto direito tem um extintor. Aqui na tampa do porta-malas o trinco, embaixo o relevo estampado no metal e pintado, detalhado. E o logotipo Grand Prix, além do friso cromado, acompanhando esse outro que vem aqui embaixo. A tampa traseira que fecha muito bem alinhada, ficou bonita no carro inclusive, só que aqui este vinco, segundo aquela mesma pessoa que me falou o detalhe do banco, seria um outro erro que tem nesse carro e realmente eu verifiquei as fotos dos Pontiacs Grand Prix de 1969, as tampas traseiras não tem esse vinco aqui, não sei por que a Ertl fez esse detalhe, mas eu não vou mexer nisso, eu vou deixar isso como está. A única coisa que eu vou fazer é aquele cromado, aquele friso da porta, que é uma coisa simples de fazer e que realmente melhoraria bem o carro. No mais, os detalhes estão muito bons, os cromados, as linhas, o para-choque, o alinhamento, o detalhamento das partes, a transparência do vidro traseiro, o vinil e os cromados em volta estão todos muito bem feitos. Aqui por baixo, o Pontiac, que é um carroceria e chassi, está com a base também muito bem detalhada, como é de costume ser feito pela Ertl. Nessa linha Elite os detalhes estão feitos com mais capricho, nesse caso é o modelo 3610 de 5000. Os escapes foram feitos com tinta prata, ficaram muito bons, um realismo muito bom. Aqui na ponteira da saída do escape, se pintar essa parte interna aqui em preto, ele fica mais realista ainda, melhora bastante o detalhe. Os detalhes das suspensões dianteira, traseira são fixas. Cardan que é fixo, motor, câmbio, são pintados nas cores corretas. São todos muito bons, esse carro tem rodas que esterçam, tem as rodas dos pneus inclusive também são muito bonitas. Além de ser de um carro bem interessante, é uma miniatura que foi muito bem feita pela Ertl.
Analisando esse carro de 0 a 10, apesar dos erros que foram relatados nele, que realmente puderam ser constatados, pelo menos aquele da tampa traseira, e de outros pequenos detalhes, eu considero esse carro muito bem feito, um modelo muito interessante, não só o modelo ser interessante, como também a qualidade da miniatura ter uma reprodução muito boa. Então eu varia entre 9,5 e 10. Realmente é um modelo que vale a pena, muito interessante. Achei que foi uma boa aquisição para o acervo. Esse Pontiac, assim como o preto e o outro vermelho que eu já apresentei antes no canal, são 3 exemplares bem interessantes de um carro igualmente interessante e fascinante, que é esse Pontiac Grand Prix. Pontiac Grand Prix, que é um carro de luxo pessoal, que fez bastante sucesso também ao longo da existência da divisão Pontiac, que hoje, infelizmente, não existe mais. Então eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no canal. Não se esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. E aproveite também para deixar aí embaixo o seu comentário a respeito do carro, do vídeo, para curtir e compartilhar o vídeo, que isso ajuda bastante o canal. E para clicar no sino para as novidades e ficar atento aos novos vídeos que estão para vir. É isso aí então, muito obrigado, até o próximo vídeo.